Olá! Você já percebeu como a Bíblia tem sido tremendamente questionada? São filmes, livros, a mídia, principalmente a escrita, tem sempre uma matéria sensacionalista procurando alguma aparente incoerência da Bíblia. Quem está certo? A Bíblia ou os inimigos da Bíblia? Será que a Bíblia não é apenas um livro de contos e lendas? A história do dilúvio é mitologia ou verdade? Existem evidências arqueológicas que comprovem esta história? Por que Deus precisaria escrever um livro para se comunicar comigo? Qual a certeza de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Se estas perguntas passam pela sua cabeça, você não pode perder o Está Escrito de hoje. Fernando Iglesias responde a pergunta: tem Deus um livro? A grande pergunta ainda hoje é: onde a gente pode encontrar um Deus que a gente não vê? Onde encontramos as respostas para os nossos porquês? Outro dia eu li um artigo de uma revista criticando e questionando a Bíblia. Aliás, eles são cada vez mais frequentes. Ele dizia, entre outras coisas, 3 que me chamaram a atenção. A Bíblia foi modificada durante todos estes anos em que ela foi escrita e copiada. São tantas as versões da Bíblia que é como se existisse quase que uma Bíblia para cada gosto. A Bíblia é passível de erros, porque durante muitos anos foi copiada à mão. Afinal de contas, o que é a Bíblia? E por que tantos se preocupam em segui-la e defendê-la? E por que tantos outros se preocupam tanto em destruí-la? Se ela é apenas mais um livro como tantos outros, por que se preocupar tanto com ela? Você também é daqueles que até acredita que a Bíblia tem bons ensinamentos, mas acha que ela está misturada com lenda? É daqueles que não consegue acreditar em Adão e Eva, na história do dilúvio, onde Noé entra num barco com um monte de animais? O problema é que o Deus que escreveu a Bíblia sabia que ela seria questionada. Por isso ele afirmou: toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Mas como engolir a história de um dilúvio, por exemplo? Bem, que tal parar só um pouco para estudar ciência e história comparadas com a Bíblia? Você sabia que o dilúvio não é descrito só na Bíblia e que não são apenas os cristãos que falam do dilúvio? 2 historiadores chamados Dave Belsiger e Charles Siller acharam mais de 200 civilizações não cristãs que guardam registros orais ou manuscritos de uma grande inundação. Você não acha no mínimo estranho que tantos povos guardem registros de alguma coisa que não tenha acontecido? É lógico que eu não tenho tempo para falar dos 200, mas vou dar 3 exemplos. Os hindus contam que Manu e outros foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco. Manu, percebeu só? Manu, 2 sílabas, igual Noé. Segundo, entre os chineses existe a história de Fa He, também 2 sílabas, com sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas, que foram os únicos sobreviventes de uma inundação. Percebeu? 8 pessoas, como no dilúvio. E finalmente o último exemplo, os havaianos. Eles contam a história de uma inundação muito grande, onde se salva um homem chamado Nuhu. Muito parecido com Noé, hein? Então alguém poderia dizer: mas é só isso? Ainda sobram muitas dúvidas, como: será que a arca não era grande demais para navegar? Em Gênesis 6,15 está descrito o tamanho da arca: 150 metros de comprimento, equivalente a 3 piscinas olímpicas, 25 metros de largura e 15 metros de altura, igual a um prédio de 5 andares. Primeira dúvida: com esse tamanho todo, a arca teria condições de navegar? Um estudo foi encomendado a arquitetos da Marinha Americana. O resultado afirma que essas medidas eram bem proporcionais às leis da física para a flutuação e que a arca poderia suportar ventos de 380 km por hora e ondas de 35 metros. O estudo revelou também a capacidade de carga para essas proporções da arca.
A sua capacidade era de 500 carretas ou 125 mil ovelhas. Então você poderia perguntar, mas por que a comparação com ovelhas? É que a segunda dúvida é o espaço. Caberiam na arca mesmo todas as espécies de animais que nós temos hoje no mundo? Um recente estudo feito por biólogos pesquisou quantas espécies de animais seriam necessárias para termos todas as espécies existentes hoje. Esses estudos afirmaram que, tirando os peixes, logicamente, seriam necessárias 20 mil espécies de animais para representar todas as que nós temos hoje, contando inclusive com animais já extintos. Veja agora que curioso, no reino animal apenas 11% são maiores que uma ovelha. Como na arca caberiam até 125 mil ovelhas, sobraria bastante espaço. Isso sem precisar contar com o fato de que todos os animais poderiam, por exemplo, ser filhotes. Tudo isso é fantástico. Mas e se nós deixássemos a própria terra falar o que de fato aconteceu com ela no dilúvio? A ciência que estuda as diversas camadas da Terra é a geologia. Assim, a geologia é capaz de nos dar evidências a favor do evolucionismo ou do criacionismo. Nós vamos usar a figura de um bolo com várias camadas para ver como o evolucionismo e o criacionismo explicam, dão as suas versões da questão do dilúvio. O evolucionismo afirma que cada camada foi formada com diferença de milhões de anos de uma para outra. Assim, segundo os evolucionistas, primeiro se formou uma camada, depois de milhões de anos formou-se outra e assim por diante. Como o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de milhões de anos, a confeiteira evolucionista é muito lenta. Só consegue fazer um bolo por dia. Fez o primeiro bolo, deixou em cima da mesa e alguns meninos chegaram, viram o bolo e não resistiram. Comeram pedaços do bolo. Os meninos representam a ação do tempo, do clima e da erosão no decorrer de milhões e milhões de anos que os evolucionistas afirmam terem se passado. Quando a confeiteira evolucionista percebeu, estava tudo torto e comido. Que trabalhão arrumar tudo com a cobertura. Mas mesmo assim ficou um belo bolo. Bem diferente da confeiteira evolucionista, a confeiteira criacionista é muito rápida, pois a teoria criacionista afirma que as camadas todas se formaram ao longo de 150 dias, que foi o tempo que durou para as águas baixarem, e não milhões de anos. Enquanto assavam um bolo, o próximo já estava batendo, e assim sucessivamente. E sem dar espaço para os meninos comerem, ou seja, o criacionismo diz que não houve tempo para a ação da erosão e do tempo. Em questão de horas já estavam todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, acabou de cobrir o seu bolo. Agora vamos pegar os bolos e compará-los. Olhando os dois bolos, por fora, eles parecem iguais. Mas quando partimos os dois ao meio, o bolo evolucionista apresenta camadas tortas, pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles afirmam terem existido. O bolo criacionista era diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retinhas. Mas e se cortássemos a terra ao meio, como se corta um bolo? O que você acha que a gente encontraria? As camadas planas e paralelas, exatamente como o dilúvio descrito na Bíblia deixou. Que evidências claras do dilúvio. Nós estamos aqui na estrada que liga Piracicaba a Tietê, no interior de São Paulo. Para falar a verdade, isso aqui é uma pedreira. Mas se você olhar melhor para toda essa formação rochosa, isso aqui é um tipo de formação geológica que recebe o nome de subgrupo Irati. Você vai ver que muitas camadas foram assentando-se, sobrepondo-se umas às outras. Algumas perguntas são intrigantes, interessantes, como, por exemplo, como uma formação rochosa dessa daqui pode ter uma extensão tão grande? Aliás, ela se estende por mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, em locais como o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e até mesmo parte do Uruguai e da Argentina.
Quanto tempo será que tudo isso levou para chegar no lugar em que está? Será que nós podemos encontrar alguns fósseis aqui no meio? Será que a criação de Deus tem alguma coisa a ver com isso? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui nesse monumento geológico com o Dr. Naor Neves de Souza. Ele é geólogo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, poder recebê-lo no Está Escrito. E eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quanto tempo deve ter levado para que essa formação geológica ou rochosa se depositasse aí dessa maneira? Existem algumas evidências de campo que nos permitem ter uma ideia dos tempos desenvolvidos durante a deposição desse espesso pacote sedimentar. Um primeiro aspecto que é bastante realçado aqui nesse afloramento é a estratificação plano-paralela, camadas claras alteradas com camadas escuras. Alguns imaginam, alguns geólogos, que os tempos seriam prolongados entre uma camada e outra, ou seja, mudanças climáticas, períodos mais secos ou mais úmidos, e as camadas então seriam depositadas lentamente. Ao longo do tempo, sim, devagarinho. Mas os contatos bem planos, né, e se repetem, não denotam isso. Parece que realmente as coisas ocorreram de maneira sucessiva e rápida. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um fóssil. E esse fóssil foi tirado daqui, foi extraído daqui, sim. desse lugar. Existe um número muito grande de fósseis como esse. Nós podemos notar até aqui na coluna vertebral, bem definida, algumas vértebras estão aqui. Esse fóssil representa um réptil que viveu e foi rapidamente soterrado aqui no passado. Imagine a extensão dessa camada, as distâncias realmente consideradas, a espessura, em torno de 100 metros essa formação tem, em média. E a extensão de 1 milhão de quilômetros quadrados, repleta de fósseis, né? Esses animais estão aqui, inclusive, para estarem aqui como fósseis, eles tiveram que ser rapidamente soterrados, senão não teriam sido preservados. Mas, doutor, quando a gente ouve o senhor dizendo que tudo isso aqui deve ter sido depositado assim, de uma vez só, a gente talvez passe pela mente assim que essa rocha tenha vindo e se depositado aqui, mas como 1 milhão de quilômetros quadrados, é impossível que isso aconteça. Como pode ter sido tudo isso misturado de uma vez só, ter sido depositado assim em camadas que se alternam, cores diferentes, camada clara, camada escura? Como esses grãos teriam se depositado assim em camadas? Bem, nós estamos aqui, como já foi comentado, numa parte do grande subgrupo Irati. Na realidade foi o mar Irati. Esse mar vasto, ele atinge uma área imensa. Mas como podemos imaginar um mar com uma deposição assim desse porte? Os mares hoje que nós conhecemos não estão favorecendo deposições como essa. Então, algum processo muito rápido, quem sabe ondas gigantescas depositando esse material em áreas imensas, isso ocorrendo de maneira muito rápida no passado. Quer dizer que, embora a teoria hoje mostre que foram milhões de anos, nós estamos vendo aqui com os nossos próprios olhos que não, foi instantaneamente que isso aqui deve ter acontecido. Na realidade, quem sabe algumas camadas um pouco mais espessas pode ter ocorrido uma superposição, mas a maneira como elas estão alternadas, mesmo as camadas de maior porte, elas têm características semelhantes às laminações bastante delgadas que nós estamos vendo aqui. Eu creio que existe uma outra fonte de informação. Isso aqui só pode ser produto de uma catástrofe, algo rápido que não está acontecendo nos nossos dias. Mas não é catástrofe pontual, ela é muito abrangente. Será que nós poderíamos então nos reportar ao dilúvio universal segundo é descrito na Bíblia? Eu não vejo nenhum problema em associarmos esse afloramento e outros congêneres. Nós vamos Devido ao tamanho, inclusive, a extensão, 1 milhão de quilômetros quadrados. Sim, e vamos notar que camadas semelhantes a essa ocorrem em toda a superfície da Terra, mostrando que, de alguma forma, o fenômeno que atuou aqui atuou também em outras partes da Terra. Ou seja, são fenômenos geológicos globais, que realmente se manifestaram em toda a Terra de maneira muito rápida. Essa visão ela é totalmente compatível com o relato bíblico do dilúvio. Você ainda não consegue acreditar na Bíblia? Que tal comparar a Bíblia com a história, então? A Bíblia começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo.
Por isso descreve lugares, reis e reinos desde a época de Adão. É o livro de história mais antigo que existe, pois muitos lugares e reis que ela cita não estão registrados em nenhum outro lugar da história. Por causa disso mesmo, a Bíblia foi e ainda é criticada. Vamos ver algumas das críticas que a Bíblia tem sofrido ao longo dos tempos. A Bíblia fala, por exemplo, da cidade de Nínive, para onde o profeta Jonas foi enviado para pregar. Até 120 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam que Nínive nunca existiu, porque não havia registros históricos que falassem dessa cidade. Então um grupo de arqueólogos encontrou em escavações não só a cidade de Nínive, mas também a maior biblioteca já encontrada até então. No segundo exemplo, em Daniel 5, encontramos registrado que o rei de Babilônia em 539 a.C. era Belsazar. Mas não havia registro da existência desse homem. Os críticos enchiam a boca para dizer a Bíblia é mentirosa. Então, em 1861, o arqueólogo W.H.F. Talbot publicou a tradução de uma oração, escrita em tabletes cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoem seu filho Belsazar. Então os críticos tiveram que aceitar que Belsazar existiu. No terceiro exemplo, a gente primeiro vê que os críticos muitas vezes não pensam racionalmente. O objetivo deles é não acreditar na Bíblia. Por isso eles continuaram dizendo, tudo bem, Belsazar existiu, mas nunca foi rei de Babilônia. Então foi só eles esperarem um pouco mais, e em 1924, um outro arqueólogo chamado Sidney Smith traduziu e publicou o poema de Nabonidos. Esse documento histórico oficial declarava que Nabonidos deixou Babilônia e dirigiu-se a Tema e deixou no trono Belsazar, o seu filho. Mais uma vez os críticos passaram vergonha. Em quarto lugar, os críticos afirmavam também que nunca existiu a cidade de Ur dos Caldeus, citada na Bíblia como a cidade de Abraão. Afirmavam também não haver registros históricos de que os judeus tivessem sido prisioneiros em Babilônia e de que o êxodo do Egito não existiu. A Bíblia diz que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele viveu por volta de 1500 a.C. Então os críticos riam da Bíblia, porque até pouco tempo atrás acreditava-se que o alfabeto só havia sido inventado por volta do século 12 ou 11 a.C. Há pouco tempo atrás, em escavações arqueológicas, encontraram a cidade de Ur. Ficou comprovado que ela era uma metrópole altamente civilizada e que em suas escolas os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. O arqueólogo W.F. Albright datou essa escrita do início do século XV a.C., época de Moisés. Descobriu-se, então, que na época de Moisés já existia a escrita fonética, que ele usou para escrever a Bíblia. E o mais interessante é que essa escrita foi encontrada exatamente no lugar em que Moisés recebeu a ordem de Deus para escrever os seus livros, como está lá em Êxodo 17:14. O grande problema da maioria das pessoas que dizem não acreditar na Bíblia é que elas não conhecem a Bíblia. Como alguém pode acreditar em alguma coisa que não conhece? E aí? E você? Ainda duvida da Bíblia? Mas ainda não acabou. E se eu dissesse para você que a Bíblia falou de descobertas científicas bem antes de elas serem constatadas? Você já ouviu falar em antecipações científicas da Bíblia? Agora preste atenção, porque isso é de tirar o fôlego. Primeiro, na antiguidade os egípcios acreditavam que a terra estava suspensa, apoiada sobre 5 colunas. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditavam que 4 elefantes sustentavam a terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Mas veja o que está escrito na Bíblia, num livro escrito por Moisés, 3.500 anos atrás. Está em Jó 26:7 e diz o seguinte:
Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés foi criado no palácio do faraó do Egito, mas não acreditava como os egípcios, nem como os gregos e nem os hindus, as nações mais sábias da época. Quem revelou a Moisés, há 3.500 anos atrás, que existe o vácuo, o vazio espacial? Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos. Acreditava-se que a terra era reta e que de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Deixando o velho continente sem medo nenhum, descobriu a América em 1492. O que será que Colombo leu na Bíblia? Ele leu o que está escrito em Isaías, capítulo 40, no verso 22. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. E quem revelou isso a Isaías, o fato de que a terra é redonda? Só Deus mesmo. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar de que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou 3.000 anos à ciência, dizendo que o vento tem peso. Está escrito em Jó, capítulo 28, no verso 25. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. E aí, o que você acha? É uma pena que não dê tempo para tantas e tantas outras que a gente gostaria de apresentar. A Bíblia foi escrita através dos judeus, mas é útil para todas as culturas e épocas. É um livro infalível no que diz. Apesar das muitas perseguições que ela sofreu e que tem sofrido, ela é indestrutível. Suas profecias têm sido cumpridas à risca. Do primeiro livro, Gênesis, até o último, o Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores. Eles viveram em épocas diferentes, com níveis sociais, culturais e econômicos diferentes. A escrita foi feita durante 16 séculos, ou seja, 1.600 anos. E mesmo assim, a Bíblia é um livro harmonioso e coerente. É apenas uma história, sendo contada do começo ao fim. Embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes para registrá-la. Gente sábia como Abraham Lincoln amava a Bíblia. Ele disse: Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo o que puderdes desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. Lembra da pergunta que eu fiz no início desse programa? Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Você lembra daquele artigo que eu li, que eu citei no início do programa? Olha, ele faz parte dessas revistas chamadas científicas que circulam por aí hoje. Sabe como ele terminava? O texto dizia exatamente, literalmente assim: deixando de lado as diferenças, a Bíblia continua em pleno século XXI, encabeçando a lista dos livros mais influentes do mundo. São publicadas anualmente mais de 11 milhões de versões do texto integral, 12 milhões de novos testamentos e 400 milhões de brochuras com trechos de textos bíblicos. Como a gente pode ver, até os críticos da Bíblia acabam reconhecendo que ela tem alguma coisa que a faz diferente. Ela tem algo mais. Ela tem transformado vidas. Ela é a palavra de Deus. A maioria das pessoas não busca conhecer a Deus porque, na verdade, tem medo de encontrá-lo. E você? O que aconteceria se você encontrasse Deus? Você tem medo do que você teria que fazer, do que teria que deixar? Fica aí pensando qual seria o próximo passo? Você é daqueles que prefere imaginar Deus como uma força
vital, sem forma, que se intensifica dentro de nós? Um poder imenso que podemos deixar simplesmente fluir? Prefere acreditar nessa mentira do que descobrir que Deus é um Deus vivo, pessoal? Eu quero fazer para você um desafio hoje. Por que você, ao invés de ouvir de Deus, você não se aventura a descobrir quem é Deus? Direto da fonte mais confiável e contemporânea de informações a respeito de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vai ser uma aventura incrível, inacreditável. A mais incrível e duradoura de toda a sua vida. Será uma aventura eterna. Você não quer orar comigo nesse instante? Pedindo a Deus forças, inspiração, para que você, estudando a Bíblia, a sua palavra, possa entendê-la e aplicá-la na sua vida, de tal maneira que você seja realmente feliz, completo, inteiro? Então abaixe a sua cabeça. Deus amado, ao vermos que a sua palavra está aqui na Bíblia, ao ver como ela foi perseguida, como tem sido perseguida, nós queremos, Senhor, acreditar nela, tirar dela a fonte de sabedoria, como quem busca o manual do construtor. Se o Senhor foi aquele quem nos fabricou e deixou esse manual, ajuda-nos, Senhor, a termos certeza de que ela foi feita para nós e ajuda-nos a encontrarmos nela as respostas para todas as nossas ansiedades e realizações. Fica com seu filho, com a sua filha, aí onde eles estão, em nome de Jesus. Amém. E tem muito mais. Por isso que nós vamos ficar esperando por você. Nós queremos um encontro. Temos um encontro marcado aqui, sempre. E até lá não se esqueça. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. El 20 de junio de 1987, después de 10 años de intensas investigaciones, el gobierno turco anunció al mundo el descubrimiento del Arca de Noé y la dedicación de la misma y el área circundante como un parque nacional. En el año 1977, Ron Wyatt hizo su primer viaje a estas áreas. Fue durante este primer viaje que Ron encontró numerosas gigantescas piedras de anclaje, todas aproximadamente del mismo tamaño como la que vemos aquí. Todas estaban en directo alineamiento con la figura de barco, evidenciando que habían sido sueltas en el sitio donde finalmente el barco reposaría. Estas contienen inscripciones antiguas de los 8 sobrevivientes del diluvio. En diciembre de 1978, un terremoto en esta altamente remota área hizo que el terreno alrededor de la formación cayera. Y por primera vez la madera de la cubierta y las costillas fueron visiblemente expuestas en los lados. Una grieta grande también se formó a lo largo y le fue posible medir la profundidad y tomar muestras para análisis. El análisis demostró un alto contenido de carbón orgánico consistente de madera antigua. Más tarde, una inspección mediante detector de metales y radar de interfase de la superficie reveló una increíble estructura de hechura humana encapsulada dentro de la formación. Quillas y sobrequillas, espacios, puentes y aún divisiones entre los cajones se hicieron visibles a través de estos aparatos científicos. ¿Creía usted que el Arca de Noé en realidad existía?
Lo que parecía un cuento de hadas puede ser corroborado con hechos probados. La búsqueda ha sido continua desde los tiempos bíblicos. En un momento van a conocer unas personas que están positivas de que han encontrado el arca. Sabemos que tales reclamaciones han sido hechas antes. Hace unos meses que estas personas vinieron a 2020 con las instancias de algunos hallazgos nuevos. Le seguimos a las montañas de Turquía Oriental. Lo que verán es una extravagante aventura, con una hueste de caracteres disímiles. La historia de Tom Gerald toma muchos sesgos y vueltas. Consideren que si el relato bíblico de la creación es un hecho y no fábula, entonces la teoría de la evolución está toda mojada. Los descubrimientos confirmados serían el más grande hallazgo arqueológico de todos los tiempos y provee a los fundamentalistas religiosos toda la evidencia de que la Biblia es absolutamente confiable. Así, el Arca de Noé ha venido a ser el artículo más controversial que haya sido registrado por el hombre. Esa es la seductora belleza que nos atrae aquí cerca del Monte Ararat. Los exploradores que buscan el Arca dicen que es el punto más alto en estos alrededores y que cuando las aguas del diluvio bajaron, el Arca se depositó ahí. Pero la Biblia describe las montañas de Ararat, montañas en plural. Cabe la posibilidad de que el arca hubiese reposado en un sistema de montañas más pequeñas cerca de Ararat. Tal teoría es aborrecible a los antiguos fundamentalistas. Los verdaderos creyentes que son inflexibles en su fe creen que la Biblia solamente señala a Ararat como el sitio del arca. Pero ahora hay dos fundamentalistas que están contradiciendo dicho reclamo. Ellos son los nuevos creyentes. Ron Wyatt y David Fessel creen que han encontrado el arca en una ladera de lo que la gente local llama montañas del día del juicio final, algunas 15 millas al sur de Ararat. Los buscadores del arca todavía hacen su expedición a pie, profundo en los valles circundantes. Aquí, siguiendo a un aldeano local y con un mapa en la palma de la mano, Wyatt y Fessel hacen lo que ellos consideran unos importantes y excitantes descubrimientos. Aparentemente usan antiguas piedras sepulcrales que conmemoran la sobrevivencia de Noé y su familia. Cuando los cristianos primitivos encontraron estas cosas, esculpieron las 8 cruces en honor a los 8 sobrevivientes. El valle entero se conoce como la región de los 8. El significado de la colocación de las cruces en las piedras es una representación de la cabeza de la familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y como se puede ver, las cruces a la izquierda son la familia adquirida y las que están a la derecha son la familia fundamental. Confirman la historia de Noé. Para Wyatt y Fessel, estas piedras están en directo alineamiento con la forma de barco que aparece en las montañas del día del juicio final. El lugar con la forma de barco fue inicialmente encontrado mediante fotografía tomada por un capitán del ejército turco en el año 59. Fue prontamente explorado, pero fue abandonado como un fenómeno de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, se interesó hace unos cuantos años. Él trajo a David Fessel, experto en salvamento marino, para estudiarla. La cuadrilla de la montaña del juicio final trajo equipo de alta tecnología para explorar la más vieja leyenda sobre el hombre.
grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el Arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca encalló al terminar el diluvio universal. Científicos de Hong Kong y Turquía creen haber descubierto los restos del Arca de Noé en el monte Ararat, en Turquía. Luego de muchos años de búsqueda, en el verano del 2007, la cuarta expedición trajo resultados. El grupo de exploradores turcos, liderados por Ahmet Ertuğrul, llegó a una cueva a una altitud de más de 4.000 metros, dentro de la cual encontraron partes de una estructura de madera. En una entrevista exclusiva con InfoLive TV, el señor Ertuğrul habla del descubrimiento y dice que planea explorar otros 2 sitios en la montaña, en donde cree que hay más restos. Las imágenes han sido provistas por la Asociación Internacional del Arca de Noé. Good morning, Mr. Ertuğrul. We're talking with you in Turkey. I understand you're in Istanbul. And I'd like you to tell us about the sequence of events that led to the discovery of the remains of Noah's Ark on Mount Ararat. I know that for 20 years you've searched for this, and some months ago you made the discovery. Yeah, that's true. It's good morning for your side also. Yeah, we're just doing for the seems 20 years with a lot of researcher side, which we remember, you know, and I'm also from the researching team from the long time. By the accident, it's coming because of the, I can say, we are also from the rescue team. I'm the chief of the rescue team from Doğu Beyazıt, from the region of Mount Ararat. Yes. And we have to know for all the cave, you know, around of the area. We find it for the cave in the 4,200 meters. This wood side inside of the cave, it's something like, for me, it's very interesting. Mm-hmm. And to enter also, it's very difficult to enter today, but it's inside, it's around 12 meters. I checked some pieces because it's, you know, inside of the cave. It's something like not normal with the volcano side. It's something like wood. Yes. But I didn't know that. I just selected some pieces from there and I sent it to the Hong Kong. The analyst report, it's coming to me, and they say this is the wood. Yes. Because it's from the Hong Kong University side. Yes. Yeah. And tell me, so do you think this is really part of Noah's Ark? Yeah, because, you know, it's in the local people from the Doğu Beyazıt side, I mean from the East Anatolia side, and always local people, they just say the history for the Noah's Ark, it's in Mount Ararat. We always believe there is the Noah's Ark, and we will find it for the one day. Mm-hmm. And I'm sure because it's which is archaeologists and or geologists, professors, they just imagine they cannot be live. It's after for the 3,000 meter in Ararat. It's normally we call it ABC, the location. Yes. But this is in the B location side, and I'm sure for that. It's very exciting, no? After so many years looking to have found maybe the real Ark. Yeah, it's true. Yes, yeah. I wish for the world, you know. This is the good things we done. What do you plan to do now? It's the plan for the now, you know. We will going for further and to make for the some museum in the future in Doğu Beyazıt for the Noah's Ark Museum. Yes. And we will be researching for the location A and location C also. You say you found the cave in location B. Yeah. Why do you think you need to look in A and C? Because normally there was the earthquake area. Yes. It's Mount Ararat. And in the history part, what we heard it's there.
the ark is coming as the 3 pieces by the falling down from the summit to the down there. And we wanted to still to know for the if there is the people what they say. How many people live in Mount Ararat in the region? It's such a high altitude. It's in the city side. The population of the city, it's normally now 8,500. But but where the villages? Okay. But the total city side, the population, it's 80,000. Oh, okay. But how far is the city from the site location B? The city to there, it's around for the 12 kilometers. In 2008, July or August, we have one symposium of Noah's Ark in Dol Bayazet. We invite the people also around of the world, and we were going to be to the cave, and I will try to show it for the people. Okay, Mr. Ertugrul, I want to thank you very, very much for taking Thanks the so time much to also. speak to us, Thanks and so good much luck also. with your discovery. It sounds Thank you so much. fantastic. Have a nice day. Have You a nice too. work. Thank you. Thank Thanks. you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信箱位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我帶大家再望上去上邊，見唔到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。好嘅。Makes sense.